Senhor, amém? Amém. Mais um dia de campanha, qual o Senhor colocou nas nossas vidas, né? E hoje o tema que o Senhor me deu foi libertação, né? Sobre a libertação de demônios, libertação a qual nós somos oprimidos. E a palavra que o Senhor me deu está no livro de Marcos, capítulo 5. Marcos, capítulo 5, né? Glória a Deus. Obrigado, Jesus, porque nós podemos te louvar, Senhor, nesse momento. Chegou a hora do Senhor falar conosco, Senhor. Aleluia. Marcos, Capítulo 5. Aleluia. Vamos assim. Eles atravessaram o mar e foi para a região de Geraseno. Quando Jesus desembarcou, um homem com um espírito imundo veio do sepulcro e ao seu encontro. Esse homem vivia no sepulcro e ninguém conseguia prendê-lo, nem mesmo concorrentes, pois muitas vezes lhe havia sido acorrentado os pés e as mãos, mas ele rompeu as correntes e quebrou os ferros dos pés. Ninguém era suficiente forte para o dominá-lo. Noite e dia ele andava gritando e cortando-se com pedra entre os sepulcros e as colinas. E você diz amém. Amém. Aleluia, glória a Deus. Irmãos, essa campanha a qual Deus nos deu é uma campanha muito poderosa. E o Senhor me trouxe a esse tema para poder falar para você e poder falar para mim que o mundo celestial ele existe. E se o mundo celestial ele existe, nós vemos que o mundo celestial ele é completo. Ele tem muitos, nós podemos falar sobre anjos, sobre espírito, sobre agora aquilo que o Senhor tem para nos dar. Mas essa mesma religião celeste, existe também muitos demônios. Eu vejo que há na maioria das igrejas um tabu sobre falar sobre esses temas, sobre possessão demoníaca, sobre o que Satanás ele está fazendo com as pessoas aí fora. O tema como nós estamos aqui agora é um tema que vai falar sobre um homem. Não sabemos a idade dele, não sabemos se ele era jovem, não sabemos se ele era um velho, mas a palavra vai falar que ele estava agora com possesso de demônios. A palavra vai dizer que este homem, ele vivia agora nos sepulcros, ele vivia agora onde que estavam as pessoas mortas, vivia podemos falar que vivíamos agora uma parte podre, onde colocávamos cadáveres ali, num cemitério. E essa pessoa, como nós estamos falando agora, é uma pessoa como eu e você. Não sabemos a vida qual ele tinha antigamente, mas a palavra começa a descrever ele agora como uma pessoa que andava agora preso com os seus pés e com as suas mãos. E o mundo celestial, eu repito, ele existe. E foi falado aqui no começo do culto sobre brechas abertas, sobre legalidade a qual nós estamos dando para Satanás entrar nas nossas vidas e por muitas vezes nos acorrentamos e aprisionamos as nossas vidas. Estamos falando agora de um homem a qual agora ele estava agora totalmente agora possuído, e a palavra vai falar que não existia um ou dois demônios, mas ele estava possuído de legiões de demônios. A palavra vai dizer que esse homem agora ele estava fugitivo da sua família, porque Satanás conseguiu agora tirar ele agora do meio da sua família. A palavra vai dizer que ele tinha uma família. Não sei se tinha filhos, mas a palavra vai dizer que ele tinha uma família. E de repente esse homem agora ele é excluído da sociedade. Ele é colocado ali agora onde ficavam os sepulcros, num cemitério. E a palavra vai falar que ele andava se cortando e gritando como um animal.
Eu não sei qual é a sua concepção de demônio, mas a palavra vem dizer que ele vem para roubar, matar e destruir as nossas vidas. Eu não sei o que você acha, e não sei o que você tem brincado na sua vida, mas Satanás, ele não tem brincado de ser Satanás. Satanás, ele é o nosso adversário, e a sua missão é nos levar juntamente com ele, junto ele ao inferno. Não sei qual é a sua concepção sobre demônio, mas a palavra está falando que existe possessão de demônio. E possessão de demônio, o que é isso, pastor? É quando uma pessoa ela é possuída por demônios. Nós aprendemos na palavra de Deus que, como foi falado aqui no começo, através de brechas abertas em nossas vidas, ilegalidade de Satanás nas nossas vidas. Aleluia! O que Satanás tem feito lá fora? Aprisionado agora as pessoas, concorrentes espirituais. Tem pessoas aí fora que não conseguem mais prosperar. Tem pessoas aí fora que não conseguem mais sonhar. Tem pessoas em nosso meio até que Satanás tem aprisionado certas partes da sua vida. E o Senhor me trouxe aqui para poder falar para você que hoje Ele te liberta a sua vida de tudo isso que tem prendido a sua vida, que tudo aquilo que tem tampado os seus olhos. Eu vejo que a importância agora dessa alma para Jesus, porque Jesus ele tinha acabado de acalmar uma tempestade agora ali naquele grande mar. E Jesus agora ele larga tudo o que está fazendo, agora ele vai correr atrás de uma pessoa, porque aquela pessoa estava escravizada, aquela pessoa estava sendo agora uma pessoa sendo por Satanás aprisionada. E muitas vezes Satanás tem envergonhado muitas e muitas pessoas. Satanás tem levado agora o nome de família agora até as cachoeiras. E você às vezes você não acredita que tem pessoas trabalhando contra a sua família. Pessoas agora investindo agora o seu tempo agora em cachoeiras, na macumbaria, na umbanda, para poder acabar com tudo que você possui. Pessoas agora que têm colocado o teu nome até em bocas de sapo. E às vezes nós não acreditamos no que está acontecendo. Achamos que nós estamos totalmente blindados. Achamos que essas coisas não vão nos atingir as nossas vidas. Depende muito de você. Depende muito do que você tem dado legalidade em suas vidas. Depende muito daquilo que você tem colocado como posicionamento em ser um verdadeiro cristão. Aprenda, Satanás ele não veio para nos dar nada, mas ele veio nos arrancar agora da nossa família, nos arrancar agora dos altares do Senhor Jesus e nos jogar juntamente com Ele na lama, na podridão. Nós estamos aqui diante de um Deus que Ele se importa com a gente. A palavra vai falar que as pessoas sentiam medo daquele homem. As pessoas corriam daquele homem, tentaram por diversas vezes prendê-lo, ele agora com correntes, e a força daquele demônio era tão forte que ele estourava todos aqueles grilhões. Deus. Não estou falando para você ficar com medo de Satanás, mas estou falando para você, vigie o que sai na sua boca, vigie o que está na tua mente, vigie o que está no teu coração, porque Satanás não tem brincado de ser Satanás. E a palavra vai nos dizer que esse homem estava ali por anos, sendo agora cavalo de Satanás. A palavra vai dizer que uma legião de demônios era entre 2.000 e 3.000 demônios que estavam sobre aquele homem. Ele já não se vestia mais, ele já não andava mais como uma pessoa, mas já andava como um bicho. Ele já não tinha mais vida social. Ele já não tinha agora um relacionamento, porque todas as pessoas o abandonaram. E às vezes nós brincamos, achamos que é tudo normal,
Achamos que abrimos brecha e fechamos brecha, e a palavra vai dizer que Satanás está agora ao nosso redor, procurando um momento para que ele possa tragar a sua vida, tragar a sua família, tragar agora os seus entes queridos. Nós estamos no mundo espiritual, e vou dizer novamente, o mundo espiritual ele existe, o mundo espiritual é uma coisa séria. Não podemos brincar de ser crente, não podemos brincar agora com Satanás, não podemos brincar com demônios, não podemos brincar com o nosso Deus, com o Espírito Santo, porque nós estamos num lugar sério. Nós estamos num lugar onde nós podemos agora alcançar agora a plenitude do altar de Deus. Mas se nós estivermos brincando, podemos ser uma pessoa agora possessa por demônios. Aleluia, Jesus. Mas de repente, Jesus, ele chega naquela cidade. Ele chega para poder acabar com toda aquela tormenta, tudo aquilo que estava agora aprisionando aquele homem. Jesus chega. Jesus chegou hoje na sua vida hoje. Aleluia. Ei, aprenda que foi para a liberdade que Cristo ele nos libertou. Liberdade. Liberdade eu entendo que é eu não ser preso, não ter algemas, não ter grades que me prendam. Às vezes as pessoas são agora fiel a uma religião e nós não somos fiel a uma religião. Nós somos fiel a um Deus poderoso, que o teu nome agora, ele tem poder e autoridade. Essa autoridade está sobre você, está sobre a sua família. Porque o Senhor, ele te dá hoje poder para poder pisar agora em serpentes e escorpiões. Ele te dá poder agora para poder desfazer agora os laços agora de Satanás. As flechas inflamadas do demônio sobre a sua mente e sobre o teu coração. Nós vivemos num mundo que nós somos agora perseguidos e atacados todos os dias. Se você entende agora que as pessoas às vezes te perseguem, as pessoas às vezes elas te querem o seu mal, é porque Satanás, ele está trabalhando para poder acabar com a sua paz. Satanás, ele não se cansa agora em querer acabar com a nossa família. Satanás, ele não se cansa agora em acabar com o seu ministério, com o seu chamado. Esse é o plano de Satanás desde o princípio. E a palavra vai dizer que aquele homem está escravizado agora por Satanás. E quantas pessoas estão escravizadas por Satanás? Nós aqui na nossa igreja, naquela sexta-feira, com aquele rapaz que estava sentado ali, aquele senhor, que estava numa situação de rua, uma situação agora de droga, de vício, totalmente preso agora a Satanás. E muitos de nós olhamos e falamos assim, não tem mais jeito. Muitos de nós, às vezes, não temos autoridade agora de chegar e expulsar um demônio. Muitos de nós não temos a ousadia agora de mudar o cenário. Mas essa responsabilidade está sobre mim e sobre você. Nós não estamos aqui para poder agora nos enriquecer, não estamos aqui para poder agora ser cheios somente para nós, mas estamos aqui para poder ser cheios, para poder transbordar na vida das pessoas. Glória a Deus. Foi para isso que o Senhor nos chamou, para poder libertar agora os cativos, os oprimidos, como está escrito na palavra de Deus. Aleluia. E muitas vezes, como aconteceu aqui, o Senhor nos testa, para ver até onde a sua fé vai, para ver até onde a sua coragem vai, a sua ousadia vai. E às vezes nós olhamos assim para a pessoa que está nessa situação e falamos assim, misericórdia, já era, acabou, não tem mais jeito. Meus irmãos, esse homem, como nós estamos falando, estava 10.000 vezes pior. Ele já não tinha mais família, ele já não tinha mais casa, não tinha mais dignidade, não tinha controle do seu corpo e nem da sua mente. Mais de 2.000 demônios governavam a sua vida.
Jesus, ele não pensou duas vezes. A palavra vai dizer que quando o Senhor ele pisa naquela cidade, Satanás ele vem se apresentar diante dele, porque ele sabe quem governa. Aleluia! Glória a Deus! E talvez você não entendeu. Enquanto você estiver na sua força, enquanto você estiver no seu entendimento, nada vai acontecer. Aleluia! Mas agora quando você coloca o nome do Senhor Jesus Cristo, Satanás ele tem que se apresentar, ele tem que se curvar, porque ele sabe o poder que o nosso Deus ele tem. Glória a Deus! Não tem jeito. A palavra vai falar que quando Jesus ele entrava na cidade, tinha endemoniados, pessoas enfermas. Quando ele chegava, o cenário mudava. Ei, você não é capaz mesmo. Nós não somos capazes mesmo. Mas quando nós deixamos agora o nosso eu de lado e deixa Deus agir, algo tem que acontecer. Aleluia! E o Senhor hoje está cobrando de nós ousadia. Ei, seja ousado nos seus atos. Você não está na sua força e nem na sua sabedoria, mas você está na força naquele que te enviou e disse: ide pregar o evangelho, ide. Aleluia! E acontece muitas vezes, não foi só aqui na igreja, mas às vezes nós passamos perto das pessoas aí fora e achamos normal uma pessoa ser presa no álcool, uma pessoa normal ser presa no cigarro, normal ser preso no crack, na cocaína, na maconha. Porque é isso que Satanás ele quer, normalizar as coisas. E você olha agora para os seus amigos, está todo mundo agora bebendo, se drogando, e você acha normal. Já não te incomoda mais agora o cheiro de enxofre, já não te incomoda mais agora o cheiro do pecado. E nós estamos aqui para poder ser a diferença nessa terra. A autoridade de Deus está sobre você. A autoridade de Deus está sobre você. Vai nos dizer um capítulo a qual o Senhor envia os seus discípulos. Eles agora se encontram agora diante de uma criança que estava endemoniada. A palavra falava que essa criança ela se retorcia e era jogada no fogo e tentava por todas as vezes tirar a vida daquele menino. E de repente os discípulos chegam. E aquela mãe, ela chega diante dele e diz: olha, meu filho está possesso de demônios. A palavra vai dizer que os discípulos agora intercedem e ora, e ora, e ora, e nada acontece. De repente chega Jesus. E quando chega Jesus, ele com a tua autoridade diz para aquele demônio sair e cair por terra. A palavra vai dizer que aquele menino ele dá uma chacoalhada, ele começa a espumar, mas o demônio sai. Ele vai nos advertir dizendo assim que nós precisamos jejuar e orar. Nós estamos aqui hoje e às vezes não guardamos uma oração, um jejum e quer que Deus use a sua vida. Os discípulos achavam que porque somente eles estavam com Jesus, algo ia acontecer, mas tinha alguma coisa que dependia dele. Era ele orar, era ele jejuar, era ele buscar para poder ser revestido da presença de Deus. A autoridade está sobre você, está sobre mim. Mas a palavra vai dizer que o Senhor ele não habita onde há templos sujos. Se você preferir agora o pecado, o meu Deus e o teu Deus, ele se retira, porque ele respeita a sua decisão. É verdade. Mas sempre que Jesus ele chega, algo acontece. Aleluia. Não importa o cenário. Se você pegar na palavra de Deus, mortos, doentes, demônios e até uma febre. Esse é o Deus a qual nós servimos. Esse é o Deus a qual você serve. Glória a Deus. Então por que nós temos nos acovardado diante das situações? Por que não temos propagado agora esse Deus que ressuscita, que salva, que cura, que liberta?
É chegar no momento da igreja se posicionar agora, com voz agora de autoridade, e mandar para toda a doença, a enfermidade, o demônio se retirar, porque a palavra de Deus nos garante isso. Glória a Deus. Não adianta, Satanás ele tem essa missão agora de humilhar, de agora arrastar as pessoas ali. Mas o meu Deus, ele veio para dar vida e vida com abundância. Eu não sei que parte você tem escolhido, mas faça a melhor escolha. Escolha viver com Ele, escolha respirar Cristo, escolha viver Cristo. Aleluia. Eu não sei como esse homem ele caiu, mas talvez ele caiu porque ele confiava demais em si mesmo. Talvez esse homem, ele caiu por levar as coisas de Deus agora relaxadamente. Estamos no mundo espiritual e nós devemos vigiar aquilo que entra agora nos nossos olhos, aquilo que entra nos nossos ouvidos. Aleluia. Quantas e quantas vezes nós fazemos campanha agora de libertação, e até os crentes agora têm que ser agora libertos por demônios. Não devemos brincar com as coisas que são sérias. Não brinque com Deus, não brinque com Deus. Não brinque com Deus, com os demônios, não brinque. Ele não é o seu amigo. Ele não é agora um bichinho a qual você pode dominar. Mas ele quer dominar a sua vida. Ele quer dominar agora as suas ações. E a palavra de Deus ela é linda e maravilhosa, dizendo que quando Jesus ele chega ali, Satanás ele vem a se apresentar e dizendo: Filho do Altíssimo, o que queres conosco? E Jesus vai perguntar: Ei, qual é o seu nome? Satanás vai dizer: Legião, porque somos muitos. Mas como o nosso Deus não tem brincadeira, como o nosso Deus agora não tem esse negócio de ficar fazendo showzinho para poder expulsar demônios, não. Quando ele libera a palavra, aquele homem, a palavra de Deus vai falar que ele volta à sua consciência. E às vezes parece que a nossa fé não alcança isso, uma libertação. Uma coisa tão simples do nosso Deus. Quantos de nós temos parentes viciados em drogas, em bebidas? Quantas pessoas que nós conhecemos que estão agora viciados no mundo da pornografia? Quantas pessoas que acham que estão livres, mas estão aprisionadas agora por Satanás? A falsa liberdade, a qual a pessoa acha que ela é livre para poder fazer o que ela quer, e nós somos agora a pessoa escravizada. Mas o Senhor chama você para poder abrir os olhos das pessoas. Aleluia. Glória a Deus. Então, começa agora a usar a autoridade que Deus ele te deu. Porque quando o Senhor ele entra, agora não tem lugar para demônios, não tem lugar para doença e nem para morte. Porque o nosso Deus ele é suficiente, a graça é suficiente, a misericórdia é suficiente para nos libertar, para poder nos curar. Já não somos mais agora escravos, mas existe um que nos libertou, para que nós podemos ter uma vida e viver, porque foi para isso que Cristo ele nos libertou, para que nós vivamos agora em santidade, vivemos agora felizes, alegres, podemos contar aquilo que Deus ele fez em nossas vidas. Aleluia, Pai. Glória a Deus. Você pode dizer assim: olha, mas eu não sou agora uma pessoa presa. Mas quanto tempo você não é feliz? Quanto tempo você não sorri? Quanto tempo você não se alegra com a sua família? Quanto tempo você não vive agora a plena paz? Quanto tempo você está preocupado agora, escravizado por coisa agora que está prendendo a sua vida? Quanto tempo você não dorme mais, preocupado agora com o amanhã, com o que você vai fazer? Quanto tempo? Quanto tempo você não se planeja mais, você não sai com a sua família, você não tem vivido agora aquilo que Deus ele deu para você desfrutar nesse mundo?
Não estamos presos por drogas, não estamos presos por vícios, nós somos livres pela graça do Senhor Jesus. Pelo sangue dele agora que estava naquela cruz, que desceu por mim e por você, ele já pagou todo o preço. Não tem porque Satanás agora ele vem escravizar a sua vida. Quanto tempo que você não é feliz no seu relacionamento? Quanto tempo que a discórdia, a briga tem entrado na sua casa? Infelicidade? Quanto tempo que tem entrado e fazendo morada dentro de você? Sentimentos que têm destruído a sua vida? Sentimentos que têm colocado agora mau humor, agora rancor, depressão na sua vida? Quanto tempo que você não tem uma boa noite de sono e descansa? E foi para a liberdade que Cristo ele te comprou, para que você venha viver essa vida com abundância, no gozo agora do Senhor Jesus Cristo e na alegria agora do nosso Altíssimo Senhor. Ei, onde está o Senhor não tem lugar para tristeza, para angústia, para o mau humor agora, para depressão. Não existe lugar, porque Ele te preenche agora por inteiro. Aleluia. Não tem lugar para preocupação, porque Ele sabe que o amanhã Ele pertence ao nosso Senhor. Não tem ansiedade com o que comer, com o que vestir, como que eu vou andar, que eu vou fazer, porque Ele sabe que em qualquer momento Deus Ele pode surpreender as nossas vidas. É isso que nós estamos vivendo hoje. Parece que nós vivemos com a nossa força, com aquilo que está no nosso bolso, mas o Senhor chegou para você viver o sobrenatural de Deus. Ele quer destravar a sua mente para você voltar a sonhar de novo. Aleluia. Glória. Oh, aleluia. Nós servimos um Deus vivo. Não servimos um Deus de pouco. Servimos um Deus Pai. Agora nós podemos chamar Ele de Pai, meu Paizinho. O momento de escravidão já acabou. Aleluia. Ele tem algo novo para mim e para você. Ele tem agora uma vida agora a qual você nunca imaginou. Mas sabe por quê? Porque você está preso às coisas carnais. Está preso agora na sua situação que está hoje. Mas o Senhor Ele não vê como o homem vê. Os planos do Senhor, como foi aquela campanha passada, elas são maiores. O caminho de Deus, eles são maiores do que o nosso. Aonde Ele quer te levar, a um lugar de intimidade, a um lugar que ninguém nunca foi. Aonde Ele quer agora te curar, agora do seu íntimo, de coisas da sua infância, de coisas que aconteceram lá atrás. Você não precisa agora de um psicólogo, você precisa de Cristo. Glória a Deus. Às vezes nós procuramos respostas para tantas coisas, queremos que as pessoas nos ouçam, mas a resposta está no nosso Criador. Ele que vai conseguir agora tirar tudo isso que está te magoando, a sua tristeza. Às vezes Ele tem tirado até agora a nossa vontade de estar na casa de Deus. Aquela alegria, aquela vontade de estar agora, já não tem mais. Não deixa Satanás tirar agora tudo que nós temos. Às vezes, até no trabalho entramos já triste. Já não temos mais aquela alegria de estar naquele ambiente. Mas ei, quem foi que abriu as portas foi Deus. Ele que preparou para você. Satanás ele não tem poder agora de entrar agora no seu ambiente de trabalho. Ele não tem. Jesus. Aleluia. Ele é um derrotado. E nós precisamos tomar ciência disso. Porque eram 3.000 demônios, mas o maior é o que estava ali, era Cristo. Ele era maior do que 3.000 demônios. E nós estamos debaixo dessa palavra. Ei, não aceite mais agora que Satanás ele vem escandalizar a sua vida. Ei, não aceita mais.
Nós ainda mais que Ele vem agora tirar agora a sua alegria na sua família, no seu trabalho, na sua empresa, agora até na sua casa. Não permita que Satanás ele te pise. O nosso lugar não é o sepulcro. O nosso lugar não é acorrentado, aprisionado. E a palavra vai dizer que quando o Senhor libera aquele homem, agora com uma palavra, dizendo para aqueles demônios se retirarem. De repente começou as pessoas a olhar dizendo assim: ei, mas não era o endemoniado? Ei, não era aquele que agora vivia agora no sepulcro? Não era aquele que vivia amarrado? Não era aquele que vivia fugindo? Não era aquele que vivia chorando, angustiado, com depressão? Ei, não é mais, Cristo te libertou. Aleluia! Glória a Deus! Não é mais, Cristo te libertou. Amém. Nós estamos aqui para isso. Estamos aqui para poder ser libertos. E nessa noite nós vamos orar por vocês. Mas hoje é uma oração de libertação. Vou chamar os pastores aqui na frente aqui agora. O tema da nossa de hoje é libertação. E nós temos agora que libertar nossas vidas. Mas para quem se colocar de pé nesse momento, os pastores vão estar orando nesse momento. Queria chamar nosso irmão Lucas para